Bom sábado, bom sábado! Bom sábado, mãe! Bom sábado, José! Bom sábado, Kênia! Que bom ter vocês aqui para mais uma live. Estão me escutando bem? Põe um joinha aí para ver se está tudo ok aí o áudio. E vamos começar mais uma live de motivos para continuar. Que vai ser hoje muito bom, muito especial e eu confesso que vai mexer um pouquinho comigo, viu? A live de hoje. Mas que você possa, que você tenha tido uma ótima semana, que você tenha agora um ótimo sábado e que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. E hoje um convidado hoje é bem especial, vou já chamar ele aqui, nosso amigo José Newton. Só um momentinho, deixa eu chamar ele aqui, deixa eu convidar. Aqui a live juntos. E você que está aí, se puder compartilhar, vai no aviãozinho aí, compartilha, passa para outros amigos e assim para outras pessoas poderem vir. Opa, José, sua câmera está ao contrário, tem que inverter Pera aí. lá, vou. Aí, Aí, esse. agora sim, deu certo. Meu amigo, que prazer tê-lo aqui comigo. Muito bom ter você aqui. Opa, não estou escutando o seu áudio agora. Opa, Agora prazer é todo meu irmão. Agora deu para escutar agora, tranquilo. Que bom, que bom. Beleza. E, cara, eu confesso que eu tô ansioso. A gente conversou bastante na quarta-feira, mas eu tô ansioso por hoje, porque hoje é totalmente diferente. Com certeza. Mas vamos lá para a gente ganhar um tempozinho. Eu gosto de começar sempre né, pedindo para você contar ali rapidamente ali como é que foi a sua infância, né? Ali rapidinho, como é que foi sua criação. Conta pra gente aí, em poucas palavras, vamos assim, pra deixar a parte maior pra história mesmo. É, bom, meu nome é José Newton, né? Sou serralheiro, sou casado, né? Tenho 4 filhos. A minha infância, 4 não, 3 filhos, desculpa, tá? A minha infância foi numa cidadezinha no interior da Bahia, chamada São Tomé, município de Campo Formoso. Ali onde eu vivia até meus 8 anos de idade, naquela cidadezinha do interior. Então era um lugar muito gostoso, um lugar muito aconchegante, né? Para a Uhum, gente que morava ali, era muito aconchegante. Meu pai, garimpeiro de Esmeralda, meu pai trabalhava no garimpo de Carnaíba, e ele uhum, ia em casa só no final de semana, 2, 3 vezes no mês, no máximo, uhum, e ele provia todos os recursos para casa e minha mãe cuidava da gente, né? aham, Eu, a gente era quatro crianças, 3 na época, né? Minha mãe cuidava da gente, então ele trazia os recursos, né? E eu me lembro muito bem, numa época, numa dessas vezes que ele veio, ele trouxe um radinho. Isso para mim, cara, foi um dos maiores presentes que eu já ganhei. Um radinho a pilha. E uhum, eu me lembro que eu me reunia na porta de casa lá com os meninos, com os primos, para a gente ouvir esse radinho, uhum, né? Então eram uns momentos bem gostosos. Em 83, meu pai veio para o garimpo de Campos Verdes, no Goiás. Em uhum, 85 ele foi buscar a gente e a gente viveu em Uruaçu, né? Minha infância, adolescência ali em Uruaçu. E lá eu conheci a mãe da minha filha mais velha, da Bruna, né? Tivemos um breve relacionamento lá, mais ou menos uns 30 dias, né? A Bruna nasceu. Depois eu fui para Brasília, e de Brasília vim para Palmas, em 94, vim para Palmas. Aqui eu conheci minha esposa, casamos, né? Tivemos mais 2 filhos, um casal. E minha vida, graças a Deus, né? Montei uma empresinha, né? Tem uma empresa de serralheria. O Lucas trabalha comigo.
A Gabi, a minha filha caçula, trabalha comigo, mas esse ano ela forma em enfermagem. Então, assim, bem Entendi. resumido minha infância até hoje. Legal, que legal. Que bom, então. É isso aí, então. Uma infânciazinha aí legal. Então, José, então vamos lá entrar então assim, no sua história, o seu testemunho, né? O que que você tem aí para trazer aqui para a gente aqui que possa preencher os nossos corações? Qual é a sua história aí? Comece a contar aí pra gente bater um papo assim durante. Bom, vamos lá. Bom, eu sou de uma família, minha família é muito pequena. Lá em Uhum, casa nós éramos 4 e meu pai e minha mãe. Eu uhum, tinha uma irmã mais velha do que eu sou o segundo. Tinha uma irmã por nome de Janielda e a caçula, a Núbia. E assim, nós acostumávamos dizer que a nossa família era tão pequena, mas a gente não precisava de ninguém para a gente ser feliz, porque nós mesmos nos completávamos. Sabe, uhum, nós era tão assim, muito unido, era muito gostoso passar os períodos festivos na casa dos meus pais, era muito gostoso. uhum, E eu me lembro, teve uma vez que o ponto de encontro era na casa dos meus pais, nosso ponto de encontro, né? Então, sim. teve uma época, um período, não me lembro agora a data certa, veio uns pessoal de São Paulo, uns pessoal de Goiânia, um pessoal da Bahia. Só sei que na casa da minha irmã lá, nós tínhamos 42 pessoas. Então, assim, era bastante Bastante gente. E gente. minha irmã, e assim, cara, eu vou contar, vou falar um pouquinho de cada um dos principais da minha família, só para vocês entenderem como é que a gente era. Uhum, O meu pai era o palhaço da casa. Meu pai era um senhor de 74 anos, mas o meu pai ele não se portava como um idoso. Ele gostava de andar como um jovem, se vestir como um jovem, muito bem perfumado, que ele era muito vaidoso. uhum, Você não via um fio de cabelo branco na cabeça dele, sempre pintando, né? Então como se dizia assim, ele era o amigo de todos ali na família ali, porque os meus filhos e meu sobrinho, eles tinham uma conexão tão gostosa e eles brincavam, sabe, brincadeiras bobas de criança mesmo assim, sabe? E meu pai no meio deles. Então meu pai era um cara assim que, sabe, sem igual, muito palhaço, muito querido uhum. por todos, Que né? legal. Minha mãe, a base da família. Minha mãe era aquele esteio que tudo que acontecia era a minha mãe que resolvia. Uhum. Meu pai não resolvia nada, quem resolvia era só minha mãe. Se Então, fosse seu bom, se pai era fosse o, ruim. era, o era o palhação, né, das É, famílias e tinha alguma coisa séria para resolver? Sua mãe. não, era só minha mãe. Só minha mãe. Questão de saúde, de doença, questão de. Qualquer questão era minha mãe que resolvia. E meu pai não. Meu pai, né? Cabeça de peixe, eu falava assim, pai vai viver muito tempo, porque pai tem uma cabeça de peixe demais, né? A minha irmã, a Jo, minha irmã era uma menina assim do coração gigante. Ela gostava assim, cara, de acolher as pessoas na casa dela, de receber de uma tal maneira que você não tem noção. Ela tinha um salão de cabeleireiro, então lá no salão dela era cheio, porque ela era muito comunicativa, ela atraía as pessoas para perto dela, sabe? Ela Uhum. tinha esse poder de atrair a pessoa. Tanto é que quando eu ia para a casa dela, ela fazia questão de eu ficar na casa, porque na casa dela para a casa da minha mãe são só umas 5 ou 6 casas diferentes, já afastadas uma da outra. Mas ela Uhum. não queria que eu dormisse na casa da minha mãe. Ela queria que eu ficasse na casa dela e na cama dela, sabe? E quando Uhum. tinha muita gente que eu falava, não, eu vou lá dormir aqui na casa de mãe. Vixe, para ela era uma afronta, porque você não gosta mais de Uhum. mim, porque agora você me abandonou, não sei o quê. E sim, cara, a gente tinha uma conexão Olha que muito boa, legal, né? legal. Então, em 19 de março de 2021,
Meu pai já estava passando por probleminhas de saúde, já não estava muito bem. Sim. No dia 18, minha mãe levou ele no hospital, ele não estava muito bem. Dia 19, minha irmã, a Jo, a mais velha, percebeu que ele estava com um lado do corpo meio paralisado. Ainda tinha trazido um short para ele, pediu para ele vestir, e ele colocou uma perna, a segunda perna não colocou, não conseguiu colocar. Ela deu uma camisa para ele vestir, ele colocou um lado da camisa, mas o outro lado ele não conseguia. Ela imediatamente ligou para minha irmã, a mais nova, que é enfermeira. Meu pai acho que está dando AVC. Minha irmã imediatamente já correu, pegou ele e levou para o hospital. E nisso elas me ligaram. Eu moro aqui em Palmas e minha família morava em Uruaçu, a distância de quase 600 quilômetros. Ela me ligou e eu falei, eu vou para aí agora, eu vou me arrumar aqui e vou para aí. Aí eu falei com minha esposa, com meus filhos, e aí eles, não, também vou, também vou, também vou, porque assim, lá em casa era assim, quando um estava doente, era todo mundo junto, sabe? Qualquer situação era todo mundo junto. E aí a gente ajeitou aqui, corremos para Uruaçu. Chegamos em Uruaçu por volta de 2 da manhã do sábado, né? Na madrugadinha de sábado. No sábado cedo já fui para o hospital, com a UPA, né? E lá já vi meu pai, conversei com ele, percebi que ele estava bem passadinho, lá ainda estava meio esquecido. Tinha feito uma tomografia para saber se tinha dado AVC e tudo. Por volta de umas 10 horas, mais ou menos, a médica deu o diagnóstico que ele não tinha tido AVC, mas ele poderia ter tido um derramamento de sangue, mas que naquela tomografia não deu para perceber, mas só podia repetir esse exame depois de 48 horas. Mas antes disso, ela ia repetir o teste do Covid, porque ele já tinha feito um teste de Covid antes, tipo numa quinta-feira, e não tinha dado nada. Ela falou, não, vamos repetir um teste. Beleza. Ela repetiu o teste e 1 hora e meia depois, porque fez o exame de sangue e o PCA, que é aquele coloca no nariz. E todos os dois deram positivo. Assim, cara, o meu chão assim começou a se abrir, sabe? Começou a se abrir. Meu pai, por ele ser aquele palhação, por ele ser aquele brincalhão, mas ele era muito medroso. Meu pai, ele era muito medroso, ele tinha fobia, ele não conseguia ficar num quarto sozinho, com as portas tudo fechadas. Ele não conseguia ficar no banheiro e trancar-se, e ele, sabe, assim, ele tinha fobia dessas coisas. Então, eu percebi que ele estava muito ansioso. Eu falei, não, calma, pai, a gente vai ficar com o senhor, tudo, vai ficar com o senhor, não se preocupa não. Por minha irmã ser enfermeira na cidade de Uruaçu, foi mais fácil assim, para a gente, né, porque o pessoal conhecia a gente e tal, viu a situação e deixou a gente ficar com ele no quarto lá. A gente ficou com ele, né, no quarto, mas essa doença ela é tão cruel, mas tão cruel, que quando eu cheguei, o meu pai estava de boa, conversando comigo, brincando e tudo. Aí no outro dia, a voz dele, a fala dele já estava um pouco enrolada, você já não conseguia entender direito. Nossa. E a partir dos dias foram se passando, aí ele já não conseguia mais falar, ele só mexia, ele dava indícios do que queria, a gente já sabia, por estar lidando com ele, sabia mais ou menos o que ele queria. A impaciência dele para tirar aquele catéter estava grande demais. E já o oxigênio que ele estava usando, que era só o catéter, já estava pouco, teve que aumentar a potência do oxigênio, e ele naquela impaciência querendo levantar, e a gente ficava revezando, eu e minhas duas irmãs, a gente ficava revezando. Umas ficava de dia, de noite e tal, a gente ia revezando. Quando ele chegou aí os rins dele começou a paralisar, porque meu pai, ele tinha problema renal, ele só funcionava 30% dos rins, né? E aí, por funcionar só esse 30% dos rins, o quadro dele começou a se agravar muito. Aí foi se agravando de uma tal forma que foi tudo paralisando nele, né? Então, a doença, ela foi consumindo meu pai, assim, de uma
tal forma que não teve mais possibilidade da gente ficar com ele no quarto. Por quê? Nossa. Porque a doença, ela se alastrou assim, tão rapidamente na cidade, que onde a gente estava no quarto, era só meu pai no começo. E depois foi só enchendo, só enchendo, só enchendo. Aí os médicos chegou para a gente e falou assim, olha, não é prudente vocês ficar muito tempo aqui no quarto, porque é um local contaminado, vocês podem contaminar e tal. Fica mais lá fora, volta aqui dentro, fica assim, não fica sempre aqui dentro, como vocês ficavam, não. E você via, a gente sair lá para fora, cara, era impressionante, era de 5 em 5 minutos o máximo meu pai gritava. Nossa. Janilce, Janilce, sabe, assim, quando ele fala, conseguia falar, quando não conseguia, ele só mexia, mas sabia que ele estava chamando alguém. Isso assim, cara, cortava a gente por dentro, mas a gente não podia. A gente ia lá na porta, não, pai, a gente está aqui, o senhor não está sozinho não, vai dormir. E ele não conseguia dormir antes. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem pregar o olho. Sabe? A gente tem que fazer de tudo. Você te partiu o A coração. medicação, não, a medicação de tudo quanto é forma, sabe? O pessoal lá da UPA, os enfermeiros, os médicos, cara, o maior carinho, o maior cuidado, sabe, com a gente, a atenção, assim, com a gente, sabe? Fora do comum, cara, sabe? Assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado aquela equipe que Uhum. cuidou tão bem dele, sabe? E o quadro dele se agravou de uma tal forma que ele tinha que ir para uma UTI, mas a UTI que ele tinha que ir precisava ter hemodiálise. E no hospital de referência lá, que era o único hospital, né, de referência que tinha lá, que Uhum. tem, né, lá, ele não tinha leito. Eles alegaram que não tinha leito. Mas por minha família ser muito conhecida na cidade, ter muitos amigos, muitas pessoas envolvidas na política não, mas na justiça em si, Uhum. né? A gente pediu a político, a deputado, a vereador, a todas as pessoas para interferir para ver se a gente conseguia um leito para ele lá no hospital de referência e a gente não obtivemos resposta. E aí minha irmã entrou em contato com a promotora da cidade, que era casada com o juiz, e ele entendeu o caso, já entrou com um pedido lá, não sei como é que fala o nome, mas ele já entrou com um pedido lá. Uhum. Sexta-feira, às 6 horas da tarde, 8 horas da noite, ele já tinha arrumado um leito. Ah, que E bom. antes, só que antes do meu pai ser levado para esse hospital, a minha mãe e a minha irmã mais velha já tinha sido diagnosticada com Covid. Quando elas foram Entendi. diagnosticadas com Covid, lá na cidade, lá estava minha esposa e meus filhos. Eu falei, não, vai embora para Palmas, porque aqui o negócio está ficando feio. Se todo mundo adoecer, vai ficar mais difícil. Eu vou ter que ficar porque era eu e minha irmã mais nova para dar conta de tudo. Só Uhum. que minha irmã tinha 2 crianças pequenas que dependia dela, né? Então minha irmã estava um pouco limitada, né? Então eu falei, eu vou ficar aqui com ela para a gente dividir essa carga, porque senão a gente não vai suportar, a gente não vai Suportar. aguentar. Aí minha família voltou para Palmas e eu fiquei lá só com minha irmã. Na sexta-feira, fizeram a transferência dele para o hospital de referência, Uhum. beleza, e ele levou para o hospital, tudo. Aí no sábado, logo cedo, eu e a minha irmã, a gente foi conversar com o médico, foi lá na clínica conversar com o médico, para ver se ele podia atender a minha mãe e a minha irmã em casa, para receber todo o atendimento, a medicação em casa, que era um lugar mais confortável para elas ficar em casa, porque a Uhum. gente já tinha isolado, né? Minha mãe e minha irmã já estavam num local só, na casa da minha mãe. E Entendi. a gente estava conversando com o médico lá e ele falou, não, eu vou ajudar vocês e tal, eu não vou nem cobrar nada de vocês, eu vou fazer esse acompanhamento, mas eu não vou cobrar nada de vocês. Obrigado, agradecemos. E o telefone toca lá do hospital pedindo para levar a documentação do meu pai. E a gente pensou, não, é porque como fez a transferência do hospital e tal, precisou de algum documento para atualizar o cadastro, alguma coisa assim. E a gente foi para o hospital. Chegando lá, só podia entrar uma pessoa. Minha irmã entrou. E eu fiquei lá fora, demorou uns 15, 20 minutos, mais ou menos. O telefone toca, a assistente social pediu para mim entrar. Sabe o que
você sente na hora que algo de errado tinha acontecido, Sim. sabe aquela coisa assim? Eu senti, puxa, algo de errado aconteceu. Quando eles me conduziram, muito gentis, né? Me conduziram para uma sala lá, e quando eu vi minha irmã lá chorando, eu pensei, meu pai faleceu. Eles sentaram, contar, eles nos reuniu, né? Contou, falou que ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias de madrugada, eles reanimaram ele, mas quando foi no sábado, 8h52, meu pai deu mais uma parada e, infelizmente, não resistiu. E minha irmã disse que não iria reconhecer ele porque não tinha condição. Eu falei, não, eu vou. E aí eles me conduziram para um local onde estava o corpo do meu pai. Só que eu não poderia transitar por dentro do hospital. Eu tive que sair para fora do hospital, dar uma volta para ir no fundo do hospital. Eu achei que ele estava no microtério, um local assim, né? Mas não. Aí me colocaram um monte de aparelho ali para poder ter contato, né, com ele. Uhum. E quando eu saí assim, cara, uma câmera fria gigantesca, e eu pensei, puxa, meu pai tá de dentro, será? E aquele aparato de gente ali, e eles abriram aquela câmera fria, aquele saco cinza, e eu vi meu pai ali, cara, pra mim foi sabe? Que até então parece que a ficha não tinha caído, parece que aquilo ali não era verdade, parece que aquilo era uma mentira que estava acontecendo. E eu fiz um reconhecimento e eu saí dali. Eu te confesso, cara, que eu me senti assim, sozinho, sabe? Eu Falei, meu sei. Deus do céu, sozinho aqui, sem ninguém aqui do meu lado aqui. E aí, o trajeto de onde o corpo estava até a portaria lá, cara, parece que era uns 10 quilômetros, porque parece que não chegava. Eu queria estar perto da minha irmã para poder a gente, sabe, dividir aquele sofrimento juntos ali, sabe? Que foi Essa, muito difícil, muito essa doloroso. parte do reconhecimento é muito doloroso. Nossa, demais. E aí, Muito. eu, quando eu cheguei no portão, aí meu sobrinho já estava lá, o filho da minha irmã mais velha já estava lá, e ele já veio me abraçar. Eu falei, não, meu filho, não faz isso comigo, não, não faz isso, não. Eu falei, não, tio, a gente está junto, eu não vou deixar o senhor sozinho nessa, não. E aí choramos. E o pessoal da funerária já entrando em contato com ele, ele falou assim, ó, o corpo já tem que ser arrumado aqui no hospital, e daqui para o hospital já vai direto para o cemitério. Eu falei, calma, mas não pode ser assim não, mas calma aí, deixa eu tenho que avisar minha mãe, tenho que avisar minha irmã, e sabe, aquela agonia. Ele disse, não, Uhum. pode avisar e você vem direto para o cemitério para a gente fazer o sepultamento. Assim, sabe, você ter que engolir aquele choro, engolir aquele sentimento para você contar para sua mãe, para não, sabe, para não chocar mais ainda. E eu me lembro que quando eu cheguei lá na casa da minha mãe por volta de uma meio-dia e meio, meio-dia e meio, alguma coisa assim. Minha mãe, ela estava deitada no sofá, como ela gostava de ficar sempre, naquele sofazinho. Eu só Uhum. cheguei na porta, falei, oi mãe. Ela, oi meu filho. Aí a primeira coisa que ela falou, tu tem notícia do teu pai? Eu falei, tem, mãe. Como é que ele tá? Eu falei para ela, falei, mãe, ele foi ontem transferido e tal, a gente acompanhou tudo. Só que de madrugada ele deu 2 paradas cardiorrespiratórias, não resistiu, não, sim, ele foi reanimado. E hoje de manhã, por volta de 8h52, ele deu mais uma parada cardiorrespiratória e infelizmente ele não resistiu. A minha mãe ficou assim em choque, minha irmã estava acabando de chegar, que também estava com Covid. Aí ela falou, Jô, teu pai morreu. Aí minha irmã começou a chorar. Minha mãe, ela ficou assim, paralisada, sabe? Aquela vontade, assim, cara, de poder abraçar, poder confortá-la, assim, e você a menos de 2 metros de distância, e não poder fazer isso, sabe? Foi, Muito doloroso. nossa, muito difícil, muito difícil. Perguntei para ela se ela queria ir no enterro, ela falou que não. A gente saiu,
Foi eu, minha irmã, minha sobrinha, a Lara, e uma enfermeira, amiga nossa. Foi só nós. Fizemos o sepultamento do meu pai. Sepultamos meu pai por volta de 2 horas. 4 horas, minha irmã deu uma crise muito forte, ela dava umas crises de tosse, e essa tosse, quando dava crise, não parava com facilidade. E aí ela deu essa crise, a gente teve que levar ela para o hospital de novo. Chegando lá, o médico fez as medicações nela, tudo, e aí falou, olha, eu vou só estabilizar vocês aqui, aí volta amanhã, porque eu vou conseguir um leito para vocês, né, deixar vocês mais tranquilos em casa hoje, e amanhã você vem que eu faço a internação. E assim foi feito. E nesse processo, né, de levar para o hospital, trazer para o hospital, o meu primo estava me acompanhando, né, um primo meu estava me acompanhando. E eu fiquei assim, tão. Eu não sei nem te dizer como é que eu fiquei. Eu não conseguia, sabe, ficar longe da minha mãe. Minha mãe estava dentro de casa e eu fiquei na calçada, na porta da casa. Fiquei lá até umas 3 da manhã. Nossa. E, cara, o sentimento, assim, de você. Sabe, eu me senti um lixo, pra falar a verdade. Eu me senti um lixo. Porque as pessoas, ela me olhava só de longe, de uma esquina, aproximadamente uns 30, 50 metros de um lado e do outro. Quando a pessoa passava perto da gente para falar, passava de carro e só perguntava e tal, falava alguma coisa assim. Sabe, eu quietinho, eu estava quietinho, nem me mexia, porque eu não poderia nem levantar para poder, né, chegar perto das pessoas, porque estava um período assim muito complicado. Essa É época assim, eu de, me sentia é, assim, essa ah, época de pandemia afastou muito, né? As pessoas uma da nossa, outra, ali, demais, o emocional, o demais, afeto, ali o abraço, né? tudo, cara, Isso tudo mexeu assim, muito sabe? forte. Demais. E aí tava, nesse processo aí tava eu e esse primo meu, é de Carlos, sabe? A gente ficou lá na calçada. E aí quando foi umas 3 horas da manhã, minha mãe, meu filho, ainda tá aqui. Eu falei, não, mãe, pode ficar de boa, vai ficar aqui. Eu, não, meu filho, vai dormir, vai descansar. E eu pensei assim, poxa, se eu não for descansar, ela também não vai descansar. E ela precisa descansar, porque ela está debilitada, está fragilizada, então ela precisa descansar. Aí eu falei, tá bom, mãe, eu fui. Só sair da frente dela e para a casa da minha irmã, ficamos lá. No outro dia levamos para o hospital, né? E interessante que antes do meu pai falecer, ela tinha feito um exame e estava só 25% do pulmão comprometido. E aí, no domingo, ela foi internada, na segunda-feira repetiu o exame. Aí já estava 50% do pulmão comprometido. Nossa, muito Foi assim, rápido. rapidão, sabe? Muito rápido, muito rápido. Aí a gente começou a ficar meio doido, sabe? Que essa doença estava agindo com muita rapidez, com muita rapidez. E cada dia que passava, a situação estava se complicando. A minha irmã já estava usando, assim, uns 80% do oxigênio, sabe? Então, assim, estava ficando uma situação muito, muito complicada. A minha mãe, ela aparentemente estava bem melhor, aparentemente, mas a saturação da minha mãe estava baixando demais. E eu só sei que Deus, assim, Deus coloca anjos em forma de seres humanos, assim, para nos ajudar de uma forma assim, tremenda, sabe? Com certeza. E lá nessa UPA tem uma enfermeira, né, por nome de Aline, inclusive mora em frente à casa da minha irmã, e Deus tocou no coração dela de fazer algo por nós, sabe? Uhum. E ela entrou em contato com a prima dela, que é médica em Goiânia, contou a situação, né? Isso contou a situação para ela, né? Como é que estava, falou assim, olha, fala para eles, se eles conseguirem trazer ela para Goiânia hoje, eu consigo a transferência dela para um hospital amanhã, porque hoje é meu plantão. E aí ela falou para a gente logo cedo, ó, meu, eu consegui, falou com minha irmã, meu, eu consegui uma vaga no hospital em Goiânia para sua mãe. Então ela tem um tratamento melhor, porque aqui uma cidadezinha pequena não tinha muito recurso, tá. Uhum.
E aí foi aquela saga de nós arrumar uma ambulância, como que arrumar, qual o valor que a gente ia arrumar essa ambulância, aquela coisa, né? Mas assim, como eu falo, Deus vai colocando anjos, né? Aí minha irmã foi e conversou com o secretário de saúde, que, por sinal, era amigo nosso de infância, e conhecia minha mãe, ele, desde pequeno, Uhum. conheceu minha mãe. E ele, não, Nubia, na hora, agora eu vou arrumar a ambulância. Já providenciou a ambulância na hora ali, e já providenciou tudo, sabe? E nessas alturas, minha família ainda estava todo mundo em Palmas. Todo mundo em Palmas, porque não deixava ninguém ir. Eu digo, não vem para cá não, porque aqui é um campo minado que pode explodir a qualquer momento, então não venha não. E minha família ficou em Palmas e eu e minha irmã lá. Só que essa irmã minha, ela também já tinha contraído Covid, mas de uma forma mais leve. Ou seja, eu fiquei meio que sozinho, né? Tem esse primo meu, estava sempre comigo lá, me ajudando, tudo, né? Ele foi muito importante nesse processo, foi muito importante. E, e aí arrumou tudo para levar para Goiânia, aí eu já estava naquela altura. Aí depois eu parei para pensar, e eu vou para onde? Aonde que eu vou? A minha ideia era, eu vou para lá, eu vou conseguir a internação, depois que tiver tudo internado, tudo nos conforme, eu vou procurar uma pensãozinha, um quartinho, alguma coisa. Eu não vou falar nada para ninguém sobre essa doença, o pessoal não, né, para não ter problema com o pessoal para não mandar embora. A Sim. minha ideia era essa, né? Quando estava faltando mais ou menos 40 minutos, para a gente, meia hora para a gente sair, uma meia hora, porque o oxigênio que eles tinham na ambulância estava pouco. Então eles foram buscar um outro balão de oxigênio para, né, se precisasse, Uhum. ele colocar o outro balão. Aí eles foram buscar o balão nesse meio tempo, um amigo de infância, que mora também em frente da casa da minha mãe, ligou para mim. Porque esse amigo, ele pegou Covid, ficou mal mesmo, mal, mal mesmo. Quando ele estava quase se recuperando, já estava começando a se recuperar, a esposa dele contraiu essa doença e essa esposa dele faleceu. Então, Nossa. tinha 20 dias que ele tinha perdido a esposa. E ele me ligou, e aí ele falou, Zanilton, você já saiu daí? Eu falei, não, ainda não. Quando você chegar aqui em Goiânia, você me liga, que eu vou te pegar aí, ou então eu te passo a localização, você vem aqui para casa. Eu falei, não, Kennedy, como é que eu vou, rapaz, para aí, né? Nesse problema todo e tal. Não, moço, que é isso, nós é irmão. Você tá doido? Você vai ficar aqui. E outra coisa, não vou me pegar essa doença mais não, porque eu tô autoimune. Porque eu já peguei a doença e tô imune. Sabe, assim. Cara, pra mim, assim, foi uma luz, sabe? Que Rapaz, Deus, foi um Deus age de anjo. uma forma assim. Cara, Deus age assim de uma forma tremenda, sabe? Tremenda, tremenda. Porque a gente sabe do tamanho da rejeição, né? Uhum. Que as pessoas todo mundo com medo de pegar essa doença. Aí a gente chegou no hospital por volta de 4. A ambulância chegou mais rápido, né? Porque ela veio no Uhum. gás. Eu cheguei 4 da manhã, já conversei com a médica, muito atenciosa, me atendeu muito bem. Falou, ela tão bem, chegaram bem, já fiz o atendimento delas aqui, elas estão descansando. Amanhã cedo eu já arrumo a transferência dela para o hospital. E assim foi feito. No outro dia cedo, ela fez arrumou a transferência tudinho, chamou o pessoal do SAMU para levar elas para o hospital. Quando foi contar para minha mãe, para minha mãe e minha irmã, a minha irmã deu uma crise. Do nada ela começou a dar uma crise e as duas estavam juntas no quarto. Minha mãe viu ela dando aquela crise e logo eles me ligaram, né? Eu tinha deixado todas as informações minhas lá. Me ligou, eu Uhum. estava lá fora, eu já entrei correndo. Aí eles, não, tenta acalmar sua irmã, que ela está muito aflita, que ela deu uma crise. Eu conversei com ela, de boa ali, eu bem calmo, cara. Eu não sei onde eu arrumei tanta calma, não. Não sei. Mas eu bem calmo ali, conversei com ela se acalmou, pediu para me levar as coisas dela. Não, pode deixar, você vai na ambulância, mas eu vou atrás. Aí eu conversei com minha mãe, estava na maca já pronta para o SAMU transferir ela. Conversei com minha mãe, tudinho, mãe tá bem, a Jo tá bem, ela só deu uma crisezinha, a senhora sabe como é essas crises dela, mas ela tá bem, tá, meu Uhum. filho, tá. Sei. Aí a senhora vai, eu vou acompanhar a senhora, fez sua internação, e assim foi feito. Levamos ela, fizemos a internação, aí quando eu estava voltando, a Bruna já estava lá na UPA também, já estava lá na UPA que estava minha irmã.
Uhum. né? Ficamos juntos ali, já, minha irmã já estava bem, aí arrumamos e levamos ela também. Fizemos a internação das duas. Aí eu fui para casa desse amigo meu, eu e a Bruna. Certo. E, cara, assim, o clima na casa, assim, tava assim, tão, Pesado? sabe, tava assim, tão pesado, porque, assim, há tão pouco tempo ele tinha perdido a esposa, ele tinha contraído essa doença, ainda estava debilitado. Eu tinha 7 dias, 6, 7 dias que eu tinha perdido meu pai, sabe? E a gente Uhum. sentava, começava a conversar, a gente chorava, a gente, sabe, a gente se acabava ali. Nossa, Mas eu não imagino. queria, mas eu não queria mostrar fraqueza para ele, eu não queria que ele ficasse mal e ao mesmo tempo eu também não queria ficar mal, sabe? E aí ele saiu, um dia lá, nesse dia ele saiu para fazer uma caminhada e que foi eu e a Bruna. Uhum. Cara, me deu uma crise, cara, me deu uma crise de choro, assim, incontrolável, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, comecei a passar mal, comecei a ir, minha Bruna, calma, pai, calma, pai, calma, pai, calma, pai, sabe? E literalmente, cara, a Bruna me deu colo, sabe? Me deu colo, era o que eu tava precisando naquele momento, era um colo, sabe? Um Por isso que eu falo carinho, assim, né? Deus, cara, assim, porque Deus, ele prepara as coisas assim de uma forma, Anderson, assim, você não tem noção, sabe? E a Bruna, eu estava até um pouco receoso, porque ela com duas crianças pequenas, não, uma criança, acho que era só o João Lucas, estava com uma criança pequena, sabe? Sim. E de ter contato comigo, e, sabe, que Deus o livre passar para a família, para o esposo, que, sabe, eu não queria prejudicar a vida de ninguém, mas naquele momento nosso ali, de pai e filho ali, eu me senti um filho ali acolhido por uma mãe, sabe? Uhum. Foi muito gostoso. E aí, no outro dia, a minha esposa chegou, eu fui buscá-la na rodoviária, né? Fui buscar na rodoviária, isso já dia primeiro. Fui buscar minha esposa na rodoviária, ela já estava vindo para Goiânia. Chego lá, pego ela, aquela coisa, aquele clima assim, bem, né, para baixo ainda. E ela vai e me conta que minha mãe tinha sido entubada. Eu não sabia. Cara, Nossa. sabe, é um buraco assim, parece que abriu. E minha mãe, e ela tinha pedido tanto, não me deixe entubar, não me deixe entubar, não me deixe entubar, não me deixe entubar. Sabe, eles fizeram isso assim, não consultou a gente, mas é protocolo de hospital, porque disse que ela estava sofrendo muito e ela estava forçando muito o pulmão, então precisava desse Pra procedimento para poder ajudar a aliviar um pouquinho o respirar. pulmão dela, para dar uma qualidade de vida melhor para ela. Bom, minha mãe ficou entubada e minha irmã, a gente ficou tendo contato através de chamada de vídeo todo dia. A gente fazia chamada de vídeo, conversava, ria. No dia 5 de maio, não, abril, 5 de abril, a gente conversou no finalzinho da tarde, minha sobrinha, que a filha dela estava lá na hora, cantou Uhum. para ela. Foi um momento assim, bem gostoso, um momento assim, a gente deixando ela bem para cima, né? E aí no dia 6, ela teve contato com outras pessoas, porque a gente deixou, né, que ela, Uhum. outras pessoas tivessem contato com ela também, porque tinha muito amigo na cidade lá, de Maria, todo mundo gostava dela demais, sabe? E aí outras pessoas tiveram o contato com ela. E segundo a psicóloga, quando terminou esse contato, ela estava bem ruimzinha, estava bem fraquinha, e falou para ela, Jô, você está vendo, você tá usando a capacidade máxima do oxigênio, não tem como você usar mais oxigênio, porque esse é o máximo que a gente pode, e você ainda continua sofrendo, você está muito cansado. Seria melhor a gente fazer um procedimento de te entubar, porque pelo menos vai te aliviar, teu pulmão não vai trabalhar forçado e tal. E segundo a psicóloga, ela falou assim, não, mas eu vou aguentar, eu vou ficar calma. Eu, tá bom, então a gente vai te deixar essa noite tronada, porque tronar é ficar com a barriga para baixo. Uhum. Vamos te deixar essa noite com a barriga para baixo aqui, e no outro dia, amanhã, a gente vai te supinar, que é voltar na posição de barriga para cima, para a gente ver como é que você vai responder. Eles fizeram isso, ela passou a noite bem, relativamente bem,
E no outro dia cedo, eles, né, supinaram ela. E eles perceberam que ela estava com muita dificuldade de respirar. Uhum. E nesse momento que ela estava nesse processo, eu estava no hospital, porque as informações que eles estavam passando da minha mãe não tava passando as informações corretas. Eles tinham trocado o meu número porque o meu número é 63. Ele estava passando informação para uma outra pessoa, o Nossa, mesmo número meu, só que mas com outro. código 62, Nossa. sabe? Aí, depois que eu descobri, eu fui lá no hospital, briguei, meu irmão, eu briguei. Aí eles arrumaram tudo. Aí, quando eles arrumaram, aí eu saí para Anápolis, para levar a Bruna, porque a Bruna já estava com a gente há alguns dias, tinha que criança, com criança pequena e tal. E aí eles ele estava fazendo esse processo com a minha irmã. Nesse processo que ele estava fazendo com ela, eles, segundo a psicóloga, conversou com ela, Jô, está vendo a tua situação? A situação está muito difícil. Então, assim, como que você vai aguentar desse jeito? Você precisa permitir que a gente faça essa interferência para você respirar melhor. Tá? Aí ela falou, não, então tá bom. Fala para minha família que eu estou bem, tá? Fala para mim que eu estou bem, que eu estou em paz. Palavra dela. Fala para minha família que eu estou em paz. Coloca um hino para mim. Eu tô, qual hino que você quer? Não, qualquer um. E a psicóloga colocou um hino e eles começaram o processo de intubação. Só que eles intubaram ela 20 minutos depois, eles perceberam que alguma coisa estava errada, porque o pulmão dela não estava abrindo. E eles fizeram várias manobras lá e o pulmão dela não abriu. E eles, segundo ele, fizeram umas massagens, ela deu umas paradas, né? Eles tentaram reanimar ela por 40 minutos e infelizmente eles não conseguiram reverter o quadro. Nossa. E eu tinha acabado de chegar na casa da Bruna. Eu tinha 5 minutos que eu tinha entrado na casa da Bruna. E aí, quando eu entrei na casa da... Quando a gente estava lá, o telefone toca. Que era para ir para o hospital para levar a documentação. Aí, quando falou isso, eu já meio que já deduzi que já tinha falecido. Eu saí, cara, peguei um monte de multa ainda, mas faz parte. Mas assim, eu peguei algumas multas porque assim, tem hora que parece que você ficava meio, não por aquele excesso de velocidade, mas assim, às vezes você vinha de 60 e tinha um redutor de para 40, e às vezes você estava tão, né, que você não via que você tinha que dar Desligado, né? Você diminuída, tava com a cabeça desligado. desligada. Aí só sei que Nossa. fui lá e vi, reconheci ela, foi um momento muito, cara, muito difícil. Muito difícil. Aí arrumamos toda a documentação, o translado dela para levar para o Uruaçu. Aí a minha filha, a Bruna e minha esposa falou, não, nós pode deixar que nós cuidamos dessa parte aqui. E eu não queria sair de lá de Goiânia, não queria apartar da minha mãe hora nenhuma, sabe? Porque se caso tivesse qualquer coisa, eu estava ali para resolver. Aí minha irmã, minha esposa, minha filha e o marido dessa prima minha, que também, nossa, foi um anjo, sabe? Esse casal, assim, que nos acolheu na casa deles, assim, cara, nossa, velho. Ai, só Nossa. agradecer mesmo, sabe? Porque, assim, só para explicar, porque nós ficamos na casa do Kennedy, depois a gente foi na casa dessa prima minha, ela convenceu a gente a ficar na casa dela. E a gente ficou nessa casa dela. E aí eles foram, fizeram todas as coisas, eu fiquei. E aí, sabe, aquele processo, você não tinha, cara, eu não tive tempo, assim, de chorar o luto deles ainda, porque todo dia era uma coisa nova, sabe? Só sei que minha mãe ficou entubada por 17 dias, e quando chegou 17 dias, eu comecei a ligar no hospital e questionar por que minha mãe, eles não faziam traques, porque eu sabia que a intubação só podia ficar no máximo 15 dias, minha mãe estava com 17 dias, aquele tubo podia colar na garganta dela, e quando fosse tirar, podia machucar e tal. Fiz uma série de questionamentos, né? E eles, não, a gente vai fazer isso, mas porque a gente sabe, não sei o que. Eram aquelas explicações técnicas dele lá. E aí eles
fizeram a extubação dela e fez a traque. Só que a traque vazou, sangrou, minha Nossa. mãe deu uns quadros de febre, sabe? E todo dia que você ligava lá, não, tá estável, tá estável. Cara, essa doença ela é tão cruel que, tipo assim, ela nunca dava uma melhora. Era só estável ou deu uma alteraçãozinha na febre, deu uma alteraçãozinha na pressão, deu uma alteraçãozinha nos rins, deu não sei o quê. Mas nunca dizia assim, não, tá bom, já tá recuperando, não. Ou Nossa. era estável, ou sempre uma coisinha a mais, sempre uma coisinha a mais. Essa doença foi E muito o meu cruel. filho, nossa, e o meu filho tinha ficado aqui em Palmas, meu filho e a minha filha, eles tinham ficado aqui em Palmas para cuidar das minhas coisas, das nossas coisas, da empresa, sabe, de uma série de coisas que precisavam ser Uhum. cuidadas. E eles ficaram aqui para cuidar, só que aí já chegou um momento que ele não podia fazer mais nada, que precisava eu estar presente para resolver algumas questões. E aí surgiu aquela necessidade de vir aqui, e aí eu vou no vou, não vou, fiquei naquela decisão. Eu decidi que viria, conversei com minha mãe, com minha irmã, com a Bruna, com essa prima minha, não, vai cuidar das coisas, depois tu volta e tal. E aí, beleza. Aí no dia 23 de manhãzinha, eu saí de Goiânia e vim para Uruaçu. Cheguei na Uhum. porta da casa da minha irmã, lá, 12h58. Me lembro porque eu estava com o GPS, e aí o telefone tocou, começamos a conversar com o pessoal. Eu só sei que quando eu terminei de conversar com o pessoal, era 12h13. 13, eu entrei e fui colocar meu almoço. Coloquei o arroz, o feijão. Quando eu fui colocar o macarrão, cara, me deu uma, uma crise de choro, assim. Eu comecei a chorar, 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 e todo mundo sem entender, porque eu tava chorando, sabe? E aí, com 5 minutos, o máximo, o telefone toca de novo. E minha mãe tinha falecido. Aí eu já tinha rodado esse tempo, dá uns 400 quilômetros, já voltei por cima do rato, meu sobrinho, tio, deixa que eu vou com o senhor, deixa que eu levo o carro. Eu falei, não, meu filho, eu vou. Já ligamos para a Bruna, a Luciana, para elas, né, arrumar os trâmites, né, do funeral, essas coisas todas, traslado, essas coisas. E eu falei para ela, olha, o reconhecimento eu quero fazer, eu não abro mão. Sabe aquela Nossa. necessidade Sei que eu que. tinha, assim, de ver minha mãe? Sabe, eu Aham. tinha aquele... Aquela, sei lá, tipo uma despedida, o carinho de estar ali perto, né? Sei lá, às vezes é Eu assim. acho assim, eu acho que se minha mãe tivesse no Rio e não tivesse visto ela, acho que eu ficar, será que ela morreu mesmo, sabe? Aquela A coisa. Acho que certeza, era ter a mais assim, certeza, né? ter a certeza. Entendi. Ó, a gente Aí, tem cinco tá, minutinhos, tá? Ah, só pode falar. A gente tem em torno tá, de uns 5 minutinhos. oh, tá, então, bom, só para resumir. Então, a gente fez todo esse processo, trouxemos minha mãe, fizemos o enterro, tudo. Está muito dolorido. Eu voltei para a realidade. Na realidade, aqui em Palmas, meu irmão, o processo foi diferente. Eu, eu dei uma recaída violenta, Nossa. uma recaída bem Foi pesada mesmo. três perdas Eu entrei no muito quadro. próximas, né? Aí eu entrei no depressivo pesado. Fui para psicólogo, psiquiatra, tomando remédio controlado. Cara, eu tava ruim, eu só chorava, só chorava. Aí tudo perdeu sentido, sabe? O meu mundo estava cinza, meu mundo não tinha mais cor, meu mundo não tinha. Nada me motivava, nada, nada, nada me motivava. E a medicação, uma medicação muito pesada, uma medicação que estava me fazendo mal. E um dia aí eu conversei com Deus mesmo assim que, poxa, como é que eu vou ficar dependente de remédio a vida toda? Sempre fui um cara saudável, um cara que, sabe, Uhum. cabeça assim, bem tranquila, e hoje estou nessa turbulência toda na minha vida. Eu conversei com a minha esposa, porque o médico ele tinha até aumentado a dose do meu remédio. Eu conversei com a minha esposa e falei, vou voltar à dose anterior, porque isso não está me fazendo bem não. Mais mal do que bem. Ela, não, então reduz. Só que eu não fiz reduzir, eu simplesmente tirei a medicação. Eu fiz isso E também, eu conversei com tirei. Deus, eu falei, Deus, se o senhor
me colocou assim, se eu estou nessa situação, porque o senhor permitiu, o senhor vai me tirar. Eu não quero ver minha vida depender de remédio, não. Tirei. Cara, vou te dizer, fácil não foi, sabe? Tomava remédio para dormir, para tudo. Hoje, cara, hoje eu tô assim, sabe, leve. Claro que dói, né? A Dói, lembrança dói muito, dói mas hoje eu muito. não tomo remédio controlado, não tomo remédio controlado. Eu já tô com mais de, tô com quase 40 dias que eu não tomo remédio para dormir. Tô me sentindo leve, sabe? Tô me sentindo assim, outra pessoa. Porque eu pensei, cara, eu tenho família, netos que precisam de mim. E uma frase assim bacana que mesmo minha esposa falou, sabe? Minha esposa assim, cara, foi a mulher assim dos céus, cara, dos céus mesmo. Teve comigo em todos os momentos, cara, difícil, todos os momentos, nunca me abandonou só um momento. Eu é que pedia para ela não ir, não, não vem, não, não vem, não vem, não vem, porque eu queria poupá-la, né? E ela, não, eu vou. E tinha vezes que eu não conseguia segurá-la e ela ficou sempre perto de mim. Aí teve uma das falas dela que falou, Zanilton, se você ficar desse jeito, só em cima do sofá, se definhando a cada dia, nós vamos adoecer também. E o que será de nós sem você? Nós precisamos de você. Você não pode se entregar assim. Aí foi aquela virada de chave, Um sabe? choque de Eu realidade. entendi, um toque de realidade, eu falei, não, eu vou. E comecei, eu tinha medo de trabalhar. O telefone tocava, eu tinha medo de atender o telefone. Sabe? Imagino. E aí eu falei, não, eu vou ter que dar um Enfrentar. up na minha vida, Enfrentar o medo. enfrentar. E o que me fez sair dessa situação foi o meu trabalho, cara. E família é essencial para qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer batalha que você tiver. Se a família estiver do seu lado, cara, você vence com facilidade. Com Então, assim, eu certeza. só tenho mesmo a agradecer a Deus por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida, que cuidou de mim, sabe, nos momentos difíceis. Uns filhos, assim, de Deus, sabe, que Deus me deu, meus filhos, assim, Uhum. sabe, eu deixei ele na minha carralheria com meu filho 34 dias, ele tocou perfeitamente, honrou os compromissos nossos, tudo, 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 Que bom. sabe? Que bom. A minha filha na parte financeira cuidando, sabe? A Bruna me acolhendo. Assim, tantos amigos, tantas pessoas, cara, de fora, de tudo quanto é lugar, ajudou a gente, tanto financeiramente, nas orações, na preocupação. Sabe, assim, eu recebia nada, assim, umas 150 mensagens todo dia. Nunca deixei de responder nenhuma mensagem sequer, sabe? Todas as mensagens eu respondia. Quando eu não respondia, a minha filha respondia por mim. Então, assim, é só agradecer a Deus. Só agradecer a Deus mesmo. Amém. É Amém. difícil? É. É difícil? É. É doloroso? É. Só que Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe Uhum. de nada, né? Sim. E E tem algum propósito. Mas eu tenho a certeza da ressurreição que um dia amém. eu vou encontrá-lo. Isso aí eu Amém. tenho essa certeza. E é, Que um dia eu vou encontrá-lo. E aí eu vou conseguir entender o porquê tudo isso aconteceu comigo. sim, Sabe? tem certas coisas que a gente só vai entender quando Cristo voltar e ele vai nos explicar e a gente vai falar assim, é verdade. Agora eu compreendi. Tem coisas que a gente consegue compreender um pouco aqui, que a gente vai sentindo com o tempo que vai passando, mas tem coisas que só Deus vai explicar, né? O porquê. E só nos resta confiar, porque Deus, todas as promessas que Deus fez, cumpriu todas e ainda tem promessas que vão se cumprir, porque até hoje Deus não deixou nenhuma de cumprir. Então, assim, é certeza que Cristo vai voltar, vai ressuscitar os nossos queridos amigos e com certeza a gente vai viver a eternidade. Eu não vejo a hora disso acontecer. Não vejo a hora de pegar minha filhinha no colo. Eu não consegui pegar ela no colo, né? Ali sentir o calor dela, o coraçãozinho dela batendo no meu peito. Não, não deu, não deu. Mas eu sei que vou ter
na eternidade o resto da vida para sentir isso. Eu sei que você vai ter o colo da sua mãe, da sua irmã, do seu pai, para estar todo mundo ali junto, em família, né, viver na eternidade. Viu? E eu tenho assim, certeza que não vai demorar, porque esse mundo está cada vez pior. E o que nos resta é pregar o seu evangelho, pregar a volta de Cristo, que ele deixou claro que ele só vai voltar quando todos que estão aqui na terra souberem dele, que para que todos tenham a oportunidade de se entregar a Deus para, vamos dizer assim, para não ter desculpa. Então Cristo vai voltar quando todo que ser vivo souber dele, aí é a hora que ele volta. E para isso a gente precisa apressar a pregação do seu evangelho. Irmão, agradeço muito. Eu compartilho muito da sua dor, você sabe um pouco da minha história também. A gente está até escrevendo um livro juntos, né? Foi fazendo parte de um livro. E só Deus mesmo para confortar. Só Deus mesmo. E te convido para estar aí sempre testemunhando e pregando o Evangelho de Deus aí a quem tiver ao seu redor. Porque você Amém. pregando, você vai tendo um conforto. E cada vez que você fala mais vontade você vai ter de querer falar da volta de Deus. É uma coisa surpreendente. Brota assim, muito forte mesmo. Muito obrigado mesmo por compartilhar conosco aqui. Agradeço aqueles que estão aqui, que essa história aqui possa servir para vocês aí, que a gente precisa de motivos para continuar. E esse um dos motivos é pregar a volta de Cristo para podermos rever nossos amigos queridos que já descansam hoje no Senhor. E aí eu convido para a próxima sexta-feira, às 20 horas, também estarmos aqui para mais uma história, mais uma história de superação, perda, eu não sei qual é a história, vai ficar para sexta-feira aí. Então eu conto com vocês aqui, certo? Eu desejo um feliz sábado para todos, para vocês, especialmente o irmão José, que sua família aí possa ser abençoada, viu? Um grande Amém. abraço aí. Até mais, meu Valeu, amigo. meu irmão. Muito obrigado. Até mais e muito obrigado mesmo aí por fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza que é um projeto de Deus. E Amém. espero que com esse testemunho meu eu possa estar motivando pessoas a seguir e nunca Amém. desistir. Né? Amém. Então, valeu. Fica com Deus. Muito obrigado. Tá certo. Até mais, gente. Valeu. Até Até mais. mais. Tchau. Bom sábado. Tchau, tchau.